É, essa semana vocês já conhecem, né, o modelo da faculdade, que a gente tem todo semestre as oficinas. E aí essa semana foi estipulada para ser oficinas, então alguns professores conseguiram preparar algumas coisas para vocês. Eu já tinha preparado já faz tempo isso, que eu costumo tentar começar o semestre com tudo que me é pedido pronto, e aí a gente já tinha pensado, eu só fiz adaptar para o modelo, né, o formato da aula remota. E aí eu pensei em trabalhar com vocês, que dialoga um pouco com o que a gente vem falando na nossa disciplina, é a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. Vocês já estudaram alguma coisa em alguma disciplina específica, né, sobre a BNCC, nesses períodos anteriores que vocês tiveram? Estudaram algo, gente, sobre a BNCC? Boa, Joyce. Boa Professora, noite. Oi. nossa professora de didática, Nana, ela falava um pouquinho sobre a BNCC, principalmente na parte do planejamento de aula, para a gente fazer o planejamento voltado para os tópicos lá da BNCC que a gente precisa utilizar no dia a dia na escola. Ah, ótimo, ótimo, ótimo. Então você já conhece um pouquinho sobre aquele código alfanumérico, né, que vocês têm que fazer na hora de vocês lançarem a, a, o plano de aula, tanto o planejamento quanto o registro de aula, não é isso? Joyce A falou gente também que já conhece viu alguma coisa. bem pouquinho. Pronto, pronto. Eu trouxe um material para vocês que dá uma explicada, né, de como, o que significa aquele códigozinho, né, que agora a gente tem que registrar tanto para planejar quanto para registrar a aula, a gente tem que registrar de acordo com a competência ou o campo de experiência e habilidade, né, que tem na BNCC. Então eu trouxe um pouquinho para vocês. E por conta Ô, própria, assim, professora, oi. tem alguns livros do professor, o meu mesmo livro do professor, vem atrás explicando um pouquinho sobre a BNCC, o que significa cada coisa, como utilizar em aula. É muito bom que a Ótimo. gente dá uma pesquisada nos livros e consegue entender, assim, por conta própria, algumas coisas. Era isso que eu ia perguntar, né? Se você já, por conta do que já está em sala de aula, alguma coisa do tipo, se já deu uma pesquisada, por exemplo, dependendo da escola que você trabalha ou da rede que você trabalha, eu sei que muitas já fizeram trabalhos de formação, né, com os professores. Eu falo isso porque eu já dei várias formações, né, a professores de municípios aqui de Pernambuco, do interior de Pernambuco, e também já fui para Alagoas também dar formação para os professores especificamente sobre a BNCC, né? No caso que eu trabalhei com a BNCC para os anos finais na área de ciências humanas, né? Geografia e história, que é a minha área. Mas aí eu trouxe para vocês também o material voltado para educação infantil e anos iniciais, que é o público com o qual vocês trabalharão, tá? Então, preparei uma apresentação aqui para vocês sobre a base. Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, peço só uma paciênciazinha, porque isso é cabuloso. Peço perdão também pela minha tosse, que ela vai me atrapalhar um pouquinho de vez em quando. Estrutura e funcionamento, eu salvei aqui os slides, MCC. Tá carregando aí para vocês, não tá, gente? Tá carregando a apresentação para vocês? Eu estou vendo só a imagem, professor. Não estou vendo carregando nada, não. Vai começar ainda. Ele é um pouco lento.
Tá mostrando minha câmera. Tá abrindo agora. Mudou alguma coisa para vocês? Apareceu para vocês, gente? Aê, ótimo. Certo? Sim. Então, pronto. Essa é a apresentação que eu preparei para vocês. Caso vocês queiram também, eu disponibilizo, certo? Não tem frescura com isso, não, tá? BNCC, então a gente vai discutir o que é a base, o que é esse documento, certo? A gente vai passear um pouquinho sobre as 10 competências gerais da base, né? Que eu vou explicar o que são essas 10 competências gerais. E aí eu trouxe para vocês a questão dos direitos e dos campos de direitos de aprendizagem, os campos de experiência e os objetivos, isso focando tudo para a educação infantil e ensino fundamental, que é onde os anos iniciais se encontram. E aí eu trouxe especificamente falando sobre educação infantil e anos iniciais, tá? Eu só estou falando aqui. Tá todo mundo conseguindo ver, gente, os slides? Algumas pessoas falaram que ali ainda não aparece. Bom, então vamos lá discutir. Eu estou conseguindo. Ótimo. Então, eu vou começar aqui, vou iniciar o nosso trabalho. Gente, para algumas pessoas demora um pouquinho, porque eu acho que tem a ver com a velocidade da conexão, da internet, tá? Mas aparece para todo mundo. Professora, Oi? Quem foi que falou? para mim aparece uma mensagem dizendo que não foi possível exibir o conteúdo e que teve um problema. Faça o seguinte, saia e entre na sala para ver se você consegue, certo? E aí a gente vai começando aqui. Então, eu vou iniciar para vocês explicando o que é a base, o históricozinho, os marcos legais que giram em torno, né, desse documento que ele é tão importante, né, dentro da educação brasileira. A gente já vinha discutindo nas outras aulas a importância, né, logo no início, da criação de um Plano Nacional de Educação, né? Um currículo universal no Brasil, né? Isso porque é o modelo cobrado pelos países de fora. Então, o Brasil já estava precisando de um documento como esse já tem bastante tempo, né? E a BNCC, ela tem... Oi. Eu não sei quem está falando, que está partindo muito a fala. Eu acho que é a Joyce. Joyce. Joyce, não está dando. Joyce, não está dando, Joyce. Está cortando muito. Joyce, tua fala está impossível de estar partindo. Deve ser a tua conexão, Joyce, porque está bem ruim a tua fala e como você está falando que não está conseguindo visualizar, deve ser uma coisa da internet mesmo. Viu? Aí realmente felizmente eu não sei como é que a gente pode resolver esse caso, porque o pessoal está conseguindo visualizar, né? Acho que é algum problema de conexão. Bom, gente, a base, ela vem substituir um outro documento que já foi uma conquista para a educação brasileira. Vocês sabem que documento foi esse? O que a base veio substituir? Não, LDB não. LDB continua até hoje. Inclusive, ela é importantíssima e é o objeto da nossa próxima aula. Que diz respeito aos conteúdos. Que documento a gente tinha antes que trazia, por exemplo, os conteúdos que precisavam ser trabalhados? Tanto
os parâmetros. Tá, eu vou compreender o que você quis falar, Joana. Sim, a BNCC ela vem substituir os PCNs, né, que eram os antigos Parâmetros Curriculares Nacionais, certo? Que já foi um grande avanço, certo? Posterior à Constituição de 88, tá? Então, vocês estudaram, fizeram aquele trabalho sobre a educação na ordem constitucional, e vocês viram o grande avanço que a gente teve no campo educacional a partir da atual Constituição, a de 1988. Então, é graças ao que vem escrito nessa Constituição, nos artigos direcionados especificamente para a educação, que a gente precisou criar, né, um código de leis que regule a educação, que é a LDB, tá? E também tem as diretrizes curriculares nacionais, os DCNs, né? E nesses documentos já vinha se falando da necessidade da criação de um documento nacional no que diz respeito a conteúdos, a filosofia, a objetivos de educação. Então, os PCNs inicialmente vieram com esse objetivo, tá? E aí percebeu-se que algo que ainda não atendia diretamente às necessidades. Então, foi preciso ser pensado em um outro, né, documento, né, que é justamente a BNCC. Massa, Joyce, que bom que você conseguiu ver. Até que eu nem passei ainda para o próximo slide, certo? E apesar da base ela sofrer várias críticas, muita gente critica a BNCC, e eu tenho também algumas críticas a ela, a gente também tem que reconhecer, né, os pontos positivos desse documento. E é um documento, né, que já foi imperativo, então a partir agora de 2020 é obrigatório, certo? A implantação. Mas a BNCC ela não surgiu da noite para o dia, né? Ela já vem sendo discutida desde 2011, 2012, né? Inclusive as versões dela, né? E vale salientar que as equipes que escreveram esse documento foram equipes de profissionais da educação, certo? E eles, toda vez que se escrevia alguma parte da base, se colocava para consulta pública lá no site do Ministério da Educação. Então, quem quisesse podia entrar, ler, e tinha lá para fazer sugestões, críticas, né, do documento que estava lá. Então, eles abriram uma série de consultas públicas para as pessoas entrarem e opinarem. Do mesmo jeito, eles viajaram o país, as comissões da BNCC, né, viajaram o país apresentando a base, né, em congressos, em seminários, né. A grande questão é que muitos professores, e aí eu posso falar com propriedade porque, né, é a nossa classe, e a gente infelizmente sabe disso, que muitos professores, né, optaram por criticar sem ter tido esse cuidado de, no momento em que estava sendo pensado, no momento em que estava sendo desenvolvido, participar das discussões, ir para os seminários, ou pelo menos fazer, né, a leitura e dar alguma contribuição no momento que estava aberto para o público, né, no site do Ministério da Educação. Mas, infelizmente, é muito mais fácil você criticar o negócio do que você procurar conhecer o processo de construção daquilo dali, tá? Mas bora lá, né, conhecer um pouco mais da BNCC, certo? Que bom que vocês já tiveram algum contato com isso, tá? Mas sempre é bom a gente se aprofundar mais. E claro que isso aqui que eu trouxe para vocês é uma síntese, certo? O ideal é que todos nós, professores, tenhamos a BNCC salva para a gente. Ou compra o livro, né, um catatal lá, mais de 600 páginas, você pode comprar a base, ou você pode baixar um PDF no computador de vocês, certo? É interessante porque esse é um documento com o qual nós temos que nos familiarizar, né? Porque ele vai
nortear os nossos próximos planejamentos, as atividades das escolas ou das redes que a gente, né, porventura venha a trabalhar. Então, é fundamental a gente se apropriar desse documento, entre tantos outros, né, da nossa seara, né, da nossa área. Então, bora lá. Vamos ver agora o que é a BNCC, certo? Passou o slide aí para vocês, gente? Passou, professora. Ótimo, só para ver se está fluindo direitinho. Então, ó, o que é a base, né? A Base Nacional Comum Curricular. Aí, a primeira coisa que eu gostaria de perguntar para vocês é o seguinte: a base, ela é um tipo de currículo escolar, de currículo educacional? A base é um currículo? Não, Não, exatamente, certo? A base, ela não é o currículo, não é não, professora, ela nem... Perfeito. Quem está falando não, porque não está aparecendo para mim. Acho que foi a Joyce que falou. Não, gente, a base ela não é um currículo, certo? Ela vai servir de norte, de elemento norteador, tá? Para que as redes estaduais e posteriormente municipais, elas criem os seus próprios currículos, tá? Inclusive eu participei de alguns municípios da construção do currículo a partir da base e a partir do currículo do estado de Pernambuco, que é outra coisa que é importante nós, professores, conhecermos, né? O currículo da rede estadual de educação. Então, o currículo de Pernambuco. Também vocês encontram online para baixar, tá? E aí, se vocês trabalham na rede municipal do Recife, Camaragibe, São Lourenço ou outra rede, também é interessante vocês terem em mãos o currículo daquela rede, né? Muitos municípios aqui de Pernambuco pegaram, né, o currículo de Pernambuco e aplicaram para os próprios municípios. Outros, como por exemplo o Recife, criou o seu próprio, né? Não tenho certeza como foi que funcionou em Camaragibe e em São Lourenço, tá? Mas enfim. Bom, a base ela tem como função primordial nortear, ou seja, ser uma referência, um norte, tá? As aprendizagens que os alunos devem desenvolver nas escolas, desde a educação infantil até o ensino médio, ou seja, toda a educação básica brasileira está contemplada na BNCC, tá? Desde os grupinhos lá da educação infantil até o terceiro ano do ensino médio. A BNCC é importante para definir um parâmetro, olha aí, parâmetro, essa ideia de parâmetro, né? de ser um norte, né? Uma referência educacional para escolas públicas e privadas. Então, a partir agora de 2020, tanto as escolas da rede privada quanto das redes públicas tendem a adotar a BNCC, né? Ela passou por um processo de teste desde 2018, várias redes já estavam experimentando utilizar justamente porque agora, a partir de 2020, né, seria obrigatório, né? Infelizmente, a gente está tendo, paralelo a isso, né, essa situação adversa com a qual nós nos encontramos, né? Essa pandemia maluca, né, que está fazendo a gente, né, se virar como pode nas nossas aulas. Um dos principais objetivos, olha aí, gente, da BNCC é promover mais igualdade e equidade nos processos educacionais das escolas brasileiras, né? A gente já falou sobre isso. Imagina o Brasil do tamanho que é. Como é que o Ministério da Educação lá em Brasília ia ter condição de fiscalizar todas as escolas em todos os mais de 5.000 municípios que o Brasil tem? Difícil, né? Então, como também tentar imaginar que a educação está sendo, né, distribuída de forma igual, ou como a palavra aqui utilizada, né, com equidade, né? Ou seja, com a mesma possibilidade de direitos. Então,
um estudante do interior de Pernambuco, ele tem de estar tendo acesso aos mesmos conteúdos que um estudante lá de Brasília, de São Paulo, né, do próprio Recife, tá, gente? Então, o grande objetivo da BNCC é isso, tentar fazer com que haja uma educação universal, uma educação, né, que seja igual para todas as escolas. Aí a grande pergunta é, isso acontece de fato, né? Na teoria, como eu falei, a teoria ela é muito massa, ela é muito bem pensada. Agora, isso vai variar bastante, né? De acordo com a realidade socioeconômica dos municípios, das escolas, enfim. Mas é o início, né? Da tentativa dessa universalização da educação no país, tá? Bom, algumas considerações sobre a BNCC, tá? Ela propõe, isso é fundamental a gente ter muito claro, porque muita gente, quando não conhecia direito o que era a BNCC, esse era um dos pontos que as pessoas mais criticavam, né? Ah, então quer dizer que agora eu tenho que trabalhar o conteúdo da galera de São Paulo, o conteúdo, né? Ou seja, e as questões particulares da minha região, do meu estado, do meu município, não vou poder mais trabalhar, né? Não, porque veja como a BNCC ela foi pensada, né? Ela propõe apenas 60%, tá, do currículo base. Por isso que a gente fala também que ela não é o currículo. Ela só traz 60% do conteúdo que deve ser trabalhado nos vários níveis, nos vários componentes curriculares, nos vários, né, nos campos de experiência, certo, gente? Então, é 60% que a base sugere. Ela libera, por exemplo, os outros 40% para as redes, né, para os municípios, os estados colocarem questões mais específicas da sua região, tá? E aí, trazendo, claro, para a gente, né, o currículo de Pernambuco complementou com aproximadamente 26% de adequação. Então, pegou o que a base tem e colocou mais algumas informações, que foi isso aí, esse número que eu trouxe para vocês. E os municípios farão suas adequações curriculares daquilo que a BNCC chama de parte diversificada, tá? Então, assim, Pernambuco tem lá 60%, né, do currículo da base. Pernambuco complementou com mais 26%, ou seja, ainda deixou livre para que os municípios construíssem mais informações. Tanto é que quando eu falei para vocês que eu fui participar de uma equipe de formação de professores, a gente tinha que pensar, né, como trazer questões específicas do município para as aulas de geografia, para as aulas de história, né? E aí outros professores trabalharam com educação infantil, com matemática, com educação física, né? Eu achei bem legal a experiência, tá? As diretrizes... Alguém quer falar alguma coisa? Vai sim. Alguma dúvida? Eu ia perguntar isso à senhora. Diga. Porque, assim, o ano passado eu fiquei em Jaboatão e em Camaragibe, e eu notava que tinha muita diferença entre eles dois. É Por causa justamente disso, isso. É o que a gente currículo. chama de essa parte diversificada da BNCC, que dá essa autonomia para que as redes trabalhem questões próprias do município, certo? Bom, aí as diretrizes curriculares nacionais gerais, né, que são os DCNs, né, atendem aos anseios da sociedade na formação do indivíduo. Então, está lá dizendo que nas diretrizes curriculares nacionais, né, a gente tem que se preocupar com a formação das nossas crianças e adolescentes. Só que já é uma necessidade do mundo. Não adianta mais só eu formar o meu estudante em português, em matemática, em história, em geografia. Só isso não é mais suficiente
para a formação desse indivíduo. A gente tem que formar ele de forma, é uma expressão que a gente utiliza, né, de forma holística, ou seja, porque o indivíduo ele é composto, né, de 3 esferas, né, o campo físico, o campo psíquico e o campo sociocultural, né? Então não adianta só eu ensinar as questões cognitivas, eu tenho que trabalhar com eles também a questão dos relacionamentos sociais, como os indivíduos se relacionam com os outros, até porque nós somos seres sociais, vivemos em coletividade. Então, a gente tem que trabalhar não só habilidades cognitivas, mas a gente também tem que trabalhar habilidades sociais. Mas os indivíduos também não tem só a questão, né, social e cognitiva. Ele também, né, tem a questão psicológica, a questão emocional. Então, também é fundamental que eu trabalhe com os meus estudantes, meninos e meninas, as habilidades emocionais, né? Então, percebam que agora a gente vai estar trabalhando com as nossas crianças, não só conteúdos dos componentes curriculares, mas também de que maneira eu posso trabalhar a sociabilidade daquela minha criança, daquele meu adolescente, de que maneira eu vou desenvolver o que é o coeficiente emocional, porque a gente se preocupa muito com o QI, né, que é o coeficiente intelectual, e muitas vezes esquece de algo importantíssimo, que é o coeficiente emocional, né, a inteligência emocional, tá, gente? Então, a base vem trazendo isso para a gente, tá? E aí vem falando, ó, estados, municípios e o Distrito Federal têm até o início do ano letivo, como eu falei para vocês, de 2020, para suas adequações e criação de seus currículos, certo? Ou os estados, municípios e distritos diziam que iam abraçar 100% a BNCC, ou teriam que criar e apresentar os seus modelos curriculares, certo? Então, imagina-se que hoje os mais de 5 mil municípios do país e os 20 e tantos estados da federação já apresentaram, né, o seu currículo. Tá? Pernambuco eu sei que já, porque eu participei desse processo. Obrigada. Tem alguém que, acho que é Gisele, tu desliga teu áudio, Gi, só um pouquinho. Posso sim, professora, desculpe. Nada. Passando aqui. A construção e consolidação do documento, da base, né, que é o que eu estou falando para vocês, ele deve acontecer de forma representativa, né, a questão do currículo, de forma representativa das etapas e modalidades que o município oferta. O currículo de Pernambuco, que eu falei para vocês, já contempla a BNCC, portanto, ele vai ser, né, ele foi o referencial na construção, tá, do currículo dos municípios. E aqui, gente, vem um pouquinho do caminho, certo? De onde foi plantada a sementinha da ideia, né? De uma necessidade de um documento como esse, né? Até mais recentemente. Então, a gente vai ali, ó, o caminho, né? Um longo caminho até a base, certo? Então, começa lá em cima, em 1988, com a atual Constituição, né? Vocês viram que ela traz um capítulo inteiro dedicado apenas à educação, com mais de 10 artigos. Uma grande conquista. E aí, em 1996, já foi uma conquista a partir da Constituição, em 96, né, aí 8 anos depois, a criação da segunda LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, tá? E nela já vem se falando da necessidade desse documento. E aí a gente tem, em 2008 de 2008 a 2010, de 97 a 2000, a criação dos PCNs, que foi aquilo que eu falei para vocês. A base vem substituir os PCNs. Então, os PCNs são desse período aí. Foi o período da construção, de se pensar a ideia e de se aplicar os parâmetros. E aí, em 2008, 2010, criou-se esse outro programa, chamado Currículo em Movimento, certo?
já uma tentativa, tá? De levar um currículo igual para todos os estados, certo? Joyce, você levantou a mão, quer mais alguma coisa? Ou foi aquela dúvida? Eu queria perguntar sobre os PCNs. Oi? Diga. PCN. O que você quer saber do PCN? Ele veio, no caso, a BNCC, ela veio substituir o PCN porque ele não era obrigatório, é isso? Não, o PCN ele era obrigatório, ele era um documento, né, que ele sim regia os currículos, certo? Só que perceberam-se que ele não era tão abrangente, né, quanto deveria. Então criou-se um outro documento que é justamente a BNCC. Ah, tá, entendi. Porque aqui está cortando muito. Desculpa, por isso que eu entendi errado. É a oscilação da internet. Manuela, tem alguma dúvida? Levantou aqui a mão também a Manu. Eu gostei desse recurso aqui que levanta a mãozinha, que facilita para a gente. Tem alguma dúvida, Manuela? Qualquer coisa você escreve aqui no chat, se não estiver conseguindo falar. Bom, seguindo o caminho, né, que levou até a construção da base, a gente vai ter lá em 2010 o primeiro CONAI. O que é o CONAI? É o Congresso Nacional de Educação. Vejam só, gente, 2010, né? Praticamente ontem foi que a gente veio ter um Congresso Nacional com especialistas em educação do Brasil inteiro pensando o currículo, pensando os conteúdos que a gente tinha que trabalhar. Apenas em 2010, o primeiro CONAI, certo? E aí ele já vem trazendo os decretos, né? Saíram de lá determinados esses 2 decretos, certo? E aí é da onde vai vir a necessidade da criação das diretrizes curriculares nacionais, né? Que vem a surgir, né? Aí mais há 2 anos depois, certo? Aí a gente vai ter posteriormente a criação desses 2 programas de alfabetização e de ensino, que é o PENAIC e o PENEM, certo? E em 2014, isso aqui em 2012, a gente já tem a ideia da base surgindo, certo? Já está sendo discutida, já está sendo escrita, já está sendo formadas as equipes que vão escrever esse documento, tá? Consultores do próprio Unesco, né? Também participa diretamente desse trabalho, certo? Aí a gente tem o segundo Congresso Nacional de Educação, o segundo CONAI, que acontece em 2014, ou seja, 4 anos depois, né? E em 2014 também é criado o Plano Nacional de Educação, né? O PNE. Vocês já devem ter ouvido falar, certo? E aí, do PNE para a BNCC é o próximo passo, certo, gente? Então, a BNCC ela já está sendo gestada desde 2012. Então, todo esse caminho, tudo isso que aconteceu para trás, né? A BNCC ela vai ser como se fosse o resultado disso tudo. Sim, Manuela perguntou, que eu falei sobre a segunda LDB, foram só 2 ou 3, não, só 2 LDBs, tá? A gente está com a segunda LDB. Inclusive, como eu falei para vocês, é o assunto, né, o nosso próximo conteúdo, é sobre a LDB. A gente vai falar tanto da primeira quanto da segunda. No finalzinho aqui da aula, eu falo isso para vocês, tá? Vamos seguir aqui. Bom, aí, como eu falei, né, com os marcos legais que levou a determinação da BNCC. Tá certo, gente? Então, a Constituição Federal de 88, 3 LDBs. Qual foi a terceira? Nós estamos na segunda LDB. Quais foram essas 3 LDBs? A primeira LDB, que eu estou até aqui com o material, ela é de 61.
É a lei de número 4.024. Pronto, veja, Joyce, e me diz, porque a primeira LDB ela é de 61, né? E a atual LDB, que a gente chama ela de segunda LDB, né? Tem essas duas. Está até aqui, que é o próximo texto de vocês, não sei se dá para vocês lerem aí na minha imagem, que é do livro dos Santos, né? Que é justamente o capítulo Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a contextualização sócio-histórica. É isso que a gente vai ver na próxima aula, certo? Bom, aí estão os marcos teóricos da base, né? A Constituição, como eu falei, que diz que no seu artigo 205 fala dessa necessidade da discussão desse documento curricular universal. Mais alguém pediu aqui a fala? Levantou aqui a mãozinha, pedindo alguma observação. Bom, aí a questão, né, da Constituição, o artigo 210 também, a LDB vem falando no seu inciso 4, né, do artigo 9º, vem falando também da necessidade da criação de um documento universal, o artigo 26 da LDB, o parecer do Conselho Nacional de Educação e as leis, né, de 2014 e de 2017, que é essa que vem dizer que a gente tem até 2020 para a efetivação da base, certo? Tem aqui alguém no chat falando algo. A gente está no slide aqui falando sobre os marcos legais da BNCC. Sabrina botou aqui uma pergunta. O que foi, Sabrina? Uma interrogação. Alguma dúvida? Estou no slide número 7. É que eu estava falando da menina que está no slide 7. Ah, ótimo. Sim. Obrigada. Agora que eu vi. Ótimo. Obrigada. Seguindo, né? Aí vamos entender agora que na base ela determinou 10 competências gerais que todos nós, professores, desde a educação infantil até o ensino médio, nós temos que ter essas 10 competências, né, em mente. De alguma forma, né, a educação infantil, os anos iniciais, finais de ensino médio, a gente tem que desenvolver essas 10 competências. Acredito que todos e todas, já devem ter visto sobre essas competências. Mas aí eu trouxe sinteticamente, porque é algo bem abrangente, mas eu trouxe sinteticamente o que cada uma dessas 10 competências, o que cada uma dessas 10 competências traz para a gente. Então, vamos lá. A primeira delas, né, é a que diz respeito ao conhecimento, certo? O que é que ela diz? Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital. A gente vai ver muito isso, né? A BNCC está antenada, né, no que na atualidade. Então, o mundo digital ele aparece, né, algumas vezes aqui nessas competências, para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Então, a gente está falando aqui não só das habilidades cognitivas, né? Se eu trabalhar a questão do mundo físico, mas, ao mesmo tempo, social, cultural e digital. Tá aí a questão, né, do contexto com o qual nós vivemos. E buscando uma sociedade justa, democrática e inclusiva. A questão emocional está aí também, né, diluída nessa primeira competência. A segunda, pensamento científico, crítico e criativo. Temos que fazer com que nossas crianças elas saiam da nossa sala de aula, né, estimulando esse pensamento científico, crítico e criativo, né? E é curioso quando você vê um documento como a base, né, vem ressaltar o pensamento crítico, científico e criativo em meio, né, a uma conjuntura em que os nossos governantes
atacam a ciência, atacam a reflexão crítica, né? Ficam falando da questão que eles chamam de escola sem partido, né? Ou a questão falando de doutrinação nas escolas, né? A atual conjuntura governamental vai completamente contra, né, ao que um documento como a BNCC traz para a gente. E é um documento que vem seguindo uma tendência mundial, né? E aí eu queria fazer essa ressalva e dizer que o seguinte: a BNCC ela não é uma conquista do governo A, B, C ou D, né? Ela é o resultado de uma demanda que vem, como eu mostrei para vocês, desde 88. Então é algo, né, que foi posto em prática agora, mas já vem sendo pensado, né, há bastante tempo, certo? Então não é uma conquista, é uma conquista do governo do Fernando Henrique Cardoso, é uma conquista do governo Lula, o governo Dilma, o governo... Não é, certo, gente? É algo que é um programa, né, de Estado, é algo que vem sendo gestado, pensado, construído, né, há bastante tempo. Jéssica, é normal do governo atual, infelizmente, né? Mas vocês concordam comigo que tudo que está aqui na base é justamente o que o governo não faz, né? Principalmente no que diz respeito à educação, né? Ao atual Ministério da Educação, né? Infelizmente, tudo que está aqui na base parece que a galera nunca, o atual Ministério nunca nem leu isso aqui. A sensação que passa às vezes é essa, né? A terceira competência, um repertório cultural. Gente, a gente tem que promover, né, que os horizontes das nossas crianças se alarguem, né? Muitas vezes, dependendo da rede que a gente trabalha numa região extremamente pobre, onde as crianças muitas vezes não têm acesso, né, a um campo cultural. Por quê? Por limitações socioeconômicas, né? Quando eu fazia a graduação, meu primeiro estágio de sala de aula, eu trabalhava numa escola, aí ali na Caxangá, né, num bairro, uma comunidade da Caxangá chamada Comunidade do Caiara. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Mas é um lugarzinho realmente relativamente barra pesada. E eu tinha alunos, né? Para vocês terem uma ideia, eu tinha alunos ali, né? Nem era interior, nem nada do tipo, não. Que nunca tinham ido a um cinema, certo? Quem dera a um teatro, né? Então, vocês imaginem, né, como é limitado, né, o universo cultural desse pessoal. E aí cabe a nós professores possibilitarmos essa expansão. Isso foi só um exemplo que eu dei, né, do pessoal que nunca foi nem a um cinema, nunca foi nem ao teatro, né? Então a gente poder oferecer isso de alguma forma já é, né, um alargamento. Mas você pode fazer isso no seu dia a dia, na sua aula, tá? Então é justamente, né, mostrar, e aí acima de tudo a questão da diversidade cultural, mostrar para os nossos estudantes que não só aquilo que eu conheço como cultura, ou como música, ou como religião, é a única, ou é a mais certa. Não, eu vou mostrar que existem outras formas de manifestação, outras formas de religião. Então, tá aqui na base dizendo que eu preciso mostrar para o meu estudante, né, essa diversidade, tá? A quarta competência geral que a base traz para a gente é a que diz respeito, né, à comunicação. Então, eu tenho que estimular uma melhor comunicação no meu estudante, né? Seja ela verbal, que ele fala aqui, oral ou visual, motora, como a questão da linguagem nacional de sinais, né? A Libras, a própria escrita, a própria questão de comunicação corporal, sonora, digital aí novamente, nessa preocupação com esse mundo digital, ela é urgente, porque é a realidade, a tendência é cada vez mais aumentar, né? E também a própria questão dos conhecimentos das linguagens artística, matemática, olha aí novamente, científica, né?
para expressar e partilhar informações. Então, eu tenho que trabalhar essa comunicação com o meu aluno, com o meu estudante. Cadê, Gisele? A Michelle, no caso, que está falando de Gisele. Nós, adultos, não temos condições iguais de estudo. Imagina crianças e adolescentes, de fato, né? Eu imagino que muitas de vocês, né, tiveram realmente os horizontes ampliados, né? A visão de mundo de vocês deve ter sido mexida de alguma forma a partir do momento que vocês começaram a fazer uma graduação, por exemplo, né? Que vocês tiveram contato com outros conhecimentos, se aprofundando mais em determinados conteúdos que despertou o interesse de vocês. Se para vocês essa experiência foi rica, imaginem, né, para as crianças e adolescentes, né? Então, o nosso papel, ele é importantíssimo nesse sentido, tá? Seguindo aqui, continuando ainda com as competências. A quinta fala para a gente, olha aí, só uma competência dedicada para vocês terem noção da importância. A cultura digital, né? Porque, já falei, é uma realidade. Isso aqui que a gente está vivendo, o computador, o celular, enfim, os tablets, a internet, ela é uma realidade que a gente não vai mais se desfazer dela, não tem. Cada vez mais a gente vai estar mais imerso nessa realidade. Só que cabe a nós, professores, trabalhar com as nossas crianças uma relação mais saudável e produtiva com a tecnologia, ou com esse chamada cultura digital. Certo, gente? Sumiu aqui a apresentação, foi? Acho que eu apertei sem querer. Esbarrei aqui Esbarrei aqui e parei a apresentação. Deixa eu ir de novo. Só um pouquinho. Deixa eu achar aqui. Cadê? Cadê? BNCC. Eu estava falando agora. Procurar. Vamos de novo. Se o computador teima com a gente, eu estava falando de cultura digital, não foi? Se o computador teima com a gente vai e teima com ele. Aí não tem aperreio. Estou botando aqui de novo, gente, a apresentação para vocês. Só um minuto. Vai carregar de novo. Pronto, vai carregar de novo, tá? Aí vocês me falam quando aparecer aí para vocês. Mudou algo? Ainda não. Está carregando aqui. A senhora vai disponibilizar para a gente esse slide, né, professora? Claro, sem sombra de dúvida. Conhecimento, como vocês viram ali, conhecimento para ele ser disseminado para todo mundo, tá? Então, não se preocupa que no final, tanto a aula gravada quanto o slide eu compartilho com a Joyce e a Joyce repassa para vocês no grupo de vocês, tá bom? Ou no e-mail da turma. Apareceu para vocês? Agora apareceu, mas na primeira página. Pronto, porque como eu tive que abrir o arquivo de novo, aí eu vou passar aqui os slides para a gente seguir para a página que a gente estava. Eu acho que era o slide 9. A gente estava, não era o 9, era o 10. Pronto. Todo mundo conseguiu chegar aí, tá no slide 10 para vocês? Sim. Pronto, então vamos lá. Eu estava falando de cultura digital, retomando, né? É justamente a ideia de como é que a gente vai ensinar as nossas crianças a trabalhar de forma mais saudável e produtiva com a internet, né? Porque o celular, que para muitos professores é um grande inimigo, a gente tem que entender que ele também pode ser um grande aliado, tá?
Então, como é que as nossas crianças elas podem utilizar a internet para potencializar o aprendizado delas, né? A gente está tendo uma amostra forçada dessa possibilidade agora, com as aulas remotas. E do mesmo jeito, a gente também está tendo um choque de realidade tremendo, né? Quando a gente se depara com a quantidade de pessoas que não têm acesso à questão da internet ou a tecnologia da informação, ou os próprios elementos, como um computador, um celular, ou um celular com internet, né, para poder participar das aulas remotas. Então, é uma grande questão que faz necessário a gente trabalhar. A competência 6 diz respeito ao trabalho e projeto de vida, a noção de perspectiva de vida, né, de se planejar, de se ter um projeto, né, que vocês que trabalham com as crianças pequenas, talvez vocês não tenham essa percepção, mas nós, professores que trabalhamos com os adolescentes, né, a gente se depara olhando para esses adolescentes completamente perdidos. Eles não têm a menor noção do que eles vão fazer, né, quando terminar os estudos, né, terminar o estudo básico, a educação básica, o ensino médio, por exemplo. Eles não têm essa perspectiva de planejamento, de organização, de criar um projeto de vida, tá? Então, faz parte também do nosso trabalho e semeando neles essa preocupação com a necessidade de se criar, né, um projeto de vida a longo prazo, tá? 7º, argumentação, certo? Eu subsidiar, eu dar ferramentas, eu possibilitar que o meu estudante, a minha estudante, eles possam argumentar, defender suas ideias, mas defender suas ideias, como está falando aqui, né? Baseado em informações confiáveis, em dados que eu vou buscar, né? Isso é extremamente urgente, principalmente agora que a gente está vendo essa proliferação absurda de notícias falsas, né? As fake news, né? Justamente porque as pessoas não estão nem um pouco preocupadas com a veracidade da informação que estão difundindo. E muitas vezes, eu acho que várias pessoas já, infelizmente, se viram em meio a algum tipo de discussão, seja em casa, com um familiar, com um conhecido, um vizinho, num grupo da família, num grupo do trabalho, mediante algum tipo de embate, de discussão, né, com pessoas que muitas vezes não se baseiam em dados sérios, em dados confiáveis, né, para argumentar seu ponto de vista. Ah, não é porque eu acho, não é porque eu vi. Sim, mas essa informação tu encontrou onde? Esse número aí que tu está trazendo, que tu está defendendo, ele está onde? Né? Qual é o órgão, qual é o site, qual é... E aí, né, a gente está falando de adultos, certo? Então, faz-se necessário que a gente já trabalhe com as nossas crianças e adolescentes essa capacidade crítica de argumentação, né? Que eles possam ser críticos, beleza, mas que eles sejam críticos baseados, né, em informações confiáveis, certo? Em dados, né, sérios, né? E para ver se a gente no futuro tem menos tiozinho do pavê, né? O tiozinho do grupo do Zap, né? Aquele cara ou aquela tia, né? Aquela prima, enfim, né? Que fica disseminando as coisas mais loucas e estúpidas que a gente possa imaginar nos nossos grupos da família e por aí afora, né? A competência de número 8, ela diz respeito ao autoconhecimento e ao autocuidado. Olha aí, a ideia da autoestima do indivíduo, né? A gente está falando de trabalhar as habilidades, né, sociais, mas, acima de tudo, a gente tem que trabalhar o eu, né? Trabalha o indivíduo para que esse indivíduo ele possa, a partir do momento que ele se conhece, ele se aprecia, ele se entende enquanto indivíduo, ele possa olhar para o outro e também ver que aquele outro é um indivíduo dotado das mesmas questões que ele,
né? Então, merece, né, tanto respeito quanto ele gostaria de receber. Então, é fundamental a gente desenvolver nas nossas crianças esse tipo de habilidade e competência, tá? E finalizando, as duas últimas competências, né, gerais que a BNCC traz para a gente, vem a 9 e a 10. A 9, ela diz o seguinte, é sobre, olha aí, empatia e cooperação. Gente, o que é empatia? O que vocês acham que é empatia? Se colocar no lugar do outro. Uhum. Essa é a resposta, né, que a gente sempre tem, é basicamente isso mesmo. Essa capacidade, né, de eu olhar para o outro, antes de tecer qualquer julgamento ou pré-julgar aquela pessoa, estabelecer um preconceito, né, eu me colocar ou tentar entender a realidade daquele outro indivíduo, né? E isso também está pautado muito a noção de respeito, certo? Então, a partir do momento que eu respeito o outro, eu também gostaria de ser respeitada, né? E isso está diretamente relacionado com a noção de cooperação, que é o que também fala nessa competência. Então, o mundo hoje pede indivíduos capazes de cooperar entre si, mas também de se colocar no lugar do outro, tá? E a 10ª e última competência geral diz respeito à responsabilidade e cidadania. A gente tem isso, né, que a escola, o papel da escola é formar cidadãos, né, aquela definição clássica, né, de qual que é o papel da escola. Mas, na verdade, a gente, mais do que nunca, precisamos desenvolver esse tipo de habilidades dos nossos indivíduos, porque a gente tem percebido cada vez mais crianças mesmo, mas quando eles estão chegando mais nessa fase da adolescência, cada vez mais completamente alheios ao que acontece ao seu redor, né? E é isso implica diretamente na noção de cidadania, né? E de que, como eu sou parte de uma sociedade, eu não só tenho direitos, eu tenho deveres, eu tenho responsabilidades para com essa sociedade, né? Então, eu tenho que estar atento ao que está acontecendo ao coletivo. Então, é fundamental a gente voltar a trabalhar e exercitar fortemente essa habilidade, tá? Então, gente, essas foram as 10 habilidades, as 10 competências, perdão, gerais da base. Essas 10 competências, vou reforçar, elas independem de qual componente curricular eu sou. Por exemplo, sou professora de história, mas se eu fosse professora de matemática, se eu fosse professora de química, né, qualquer matéria, eu teria que desenvolver essas 10 competências de uma maneira ou de outra. Do mesmo jeito, professores de educação infantil, de anos iniciais, que são, né, professores chamados polivalentes, também tem que pensar e desenvolver essas 10 competências, tá, na sua praxis. E essas 10 competências, elas serviram de base para a gente pensar os níveis, né, educacionais, educação infantil, educação fundamental, anos iniciais e anos finais, e ensino médio. Pensar nesses níveis, certo? E aí eu trouxe, ó, na educação infantil, que já voltado, né, para vocês, da pedagogia, né, as 10 competências gerais da base se desdobram em direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, dentro dos 5 campos de experiência da educação infantil, tá? A gente vai ver especificamente isso. E no ensino fundamental, e aqui, gente, tá colocado o fundamental todo, tá? Desde os anos iniciais até os anos finais. Essas competências gerais, elas estão presentes no que a gente chama de unidades temáticas, né? Em objetos de conhecimento e habilidades a serem trabalhadas dentro de cada área do conhecimento e de cada componente curricular específico, né?
Porque o que outrora a gente chamava, né, de matéria, né? Eu sou professora da matéria História. Eu sou professora da matéria ou da disciplina português. Não, essa expressão agora, matéria ou disciplina, que remonta muito à questão da ditadura, agora ela é chamada de componente curricular. Então, eu sou professora do componente curricular História. Ela é professora do componente curricular Matemática, certo? Alguém abriu o microfone. Alguma dúvida? Gente, alguma dúvida? Então, vamos embora. Vamos seguindo. Tá? E aí eu vou direto para vocês da educação infantil, né? Para trabalhar os direitos de aprendizagem, os campos de experiência e os objetivos, certo? Então, acredito que quem já falou aqui, né? Que no livro da escola que trabalha, nem lembro agora quem foi que falou, né? Vem trazendo isso aqui. A professora de quê? De educação infantil? De anos iniciais? Fui eu, professora Gisele. Eu sou professora do primeiro ano do ensino fundamental 1. Isso, então no caso, anos iniciais, anos iniciais, né? Isso. Então é quando a gente for ver, né, no próximo, que aí vai vir a questão dos componentes curriculares, né, isso, das habilidades que cada componente curricular deve desenvolver. Beleza. Tem alguém aqui em sala de aula de educação infantil assumindo sala? Alguém da turma? A Kátia respondeu aqui que sim. Mas eu estava falando que estava ouvindo o slide. Bom, quem tiver ou quem for trabalhar com educação infantil, quem estiver acompanhando uma professora, uma turma de educação infantil, né? As mudanças, elas podem parecer, né, angustiantes. Mudou tudo que eu entendia sobre, né, educação infantil. Não, mudaram assim as nomenclaturas, as formas, né, de classificar, né, os conteúdos, os conhecimentos, as noções que eu tinha que trabalhar com as minhas crianças. Então, o que são os direitos de aprendizagem para a educação infantil? Tá? Eles vêm substituir a noção de competência. Então, a gente não fala mais em competência, essa palavra competência para a educação infantil, que é uma palavra muito forte, né? Tem que desenvolver naquela criança a competência. Quando a gente sabe que na educação infantil os ritmos, né, de aprendizagem, eles variam muito. Tem uma criança super desenrolada que rapidamente consegue atingir determinada expectativa, e outras têm um outro ritmo, vão por outros caminhos, né? Então, tira o peso dessa palavra competência para a educação infantil. Então, a gente fala, em vez de competência, fala em direito de aprendizagem, né? E aí, vem justamente colocar ênfase no desenvolvimento integral, tá, da criança, e não apenas escolar, tá? E não apenas naquilo que a criança tem que desenvolver, né, de habilidade escolar. É uma formação, né, principalmente quando a gente fala de educação infantil, quando a gente vai trabalhar a questão de sociabilidade, né? A ideia de que eu não sou mais o único indivíduo, né, no mundo. Eu tenho outros indivíduos no mundo tão importantes quanto eu. Então, é quando a gente começa a quebrar, né, nas crianças aquela ideia do egocentrismo, né, de que ele é o reizinho da casa, a rainha da casa, tá? Eu não sei, Daiane, por que você não está ouvindo. Está todo mundo me ouvindo ou mais alguém não está ouvindo o meu áudio? Talvez esteja desligado alguma coisa aí para você. Vocês estão me ouvindo? Sim, professora, escutando normal. Beleza. Perdão. Certo, gente? Então, e não apenas a aprendizagem escolar. Há direitos estéticos, que é justamente explorar e expressar-se.
aos direitos éticos, que é justamente brincar e conviver, e os direitos políticos, né, que é participar e conhecer-se, tá? Então, esses são os direitos de aprendizagem das crianças, direitos estéticos, éticos e políticos, tá? E aí a gente vai para os campos de experiência, né? São justamente as situações e experiências concretas da vida infantil. E elas se subdividem em 5, né? Com o tempo, né, vocês vão, à medida que vocês forem trabalhando tanto com isso, já vão ter isso decorado. Quais são os 5 campos de experiência, né, para a educação infantil? Que é justamente o primeiro deles, o eu, o outro e o nós, né? A ideia justamente da quebra da individualidade, do individualismo, do egocentrismo, né? Para eu olhar para o outro e eu saber que pertencemos a um grupo, a um coletivo, o eu, o outro e o nós. Outro campo de experiência é a noção de corpo, gestos e movimentos, né? Então, a criança ela vai ter essa noção motora, psicomotora, né? Que espaço ela ocupa, né? O lugar dela, os movimentos, os gestos, tá? O terceiro campo é traços, sons, cores e formas. Então, percebam, gente, que agora a criança não estuda mais português, matemática, história, ciências. Não, ela estuda esses campos de experiência. Então, a gente consegue visualizar dentro desses 5 campos de experiência, né, o que a gente imagina como conteúdos de português, de ciências, de história, de matemática, por exemplo, traços, sons, cores e formas. Matemática está aí dentro, né? A própria questão sons, cores, a própria questão, né, do português, do letramento já está aparecendo, né? Traços está aparecendo aí também, certo? A questão do quarto campo de experiência. Escuta, fala, pensamento e imaginação, né? Muito forte português, muito forte história, aqui nesse campo de experiência. Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Ciências, matemática, está muito forte aqui dentro desse campo de experiência, certo? E aí, o que essa expressão, campos de experiência, fala para a gente? Dá a ideia da importância daquilo que a criança conhece e de ela colocando em prática, ela realizando, ela aprendendo através do fazer, certo? É muito importante, né, essa modificação dessa nomenclatura, tá? E por fim, né, aqui depois dos campos de experiência, a gente tem os objetivos de aprendizagem, que é justamente os comportamentos, as habilidades, os conhecimentos e vivências que a criança precisa desenvolver. Em cada campo, os objetivos são separados por faixa etária. Então, gente, essa foi pensada essa classificação de faixas etárias, né, das crianças. Então, o que são considerados bebês? É justamente, né, as crianças que têm até 1 ano e 6 meses. Isso é chamado de bebê. Então, quem aqui já trabalhou em creche ou trabalha em creche, estagia em creche, né, e que a creche trabalha já desde o grupinho 1, é justamente isso. Bebês são considerados aquelas crianças, né, até a questão do ano e 6 meses, ok? Aí depois disso são considerados crianças bem pequenas, que é aquelas que vão até os 3 anos e 11 meses. E depois disso são as crianças pequenas, que vão até os 5 anos e 11 meses, o que se imagina ser toda a educação infantil. Me perguntou alguma coisa? Não. Tá? Tranquilos até aí, gente, em relação ao que são os direitos de aprendizagem, os campos de experiência e os objetivos de aprendizagem para a educação infantil.
agora para os anos para a educação fundamental, né? O ensino fundamental. Aí já se torna um pouquinho mais complexo, né? A gente tinha 3 itens para a educação infantil, né? Que eram os direitos de aprendizagem, campos de experiência e objetivo de aprendizagem. Aí agora que a gente passa para o ensino fundamental, e a gente vai se tornando um pouco mais complexo, né? Os elementos, né? Que a gente tem que trabalhar com as crianças. Então, eles se dividem em competências, unidades, objetos de conhecimento e habilidades. São esses 4, tá? O que são cada um deles? Lembrando que aqui o ensino fundamental está completo, desde os anos iniciais até os anos finais, tá? Aí aqui a gente já volta a falar de competências, né, que a gente deixou de lado, isso na educação infantil, quando agora a gente chega no fundamental, a gente volta a falar de competências, certo? Aí são definidas como a mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Além das 10 competências gerais, cada área e cada componente curricular tem competências específicas, certo? Então, além de trabalhar as 10 gerais, por exemplo, a área das ciências humanas, né, tem suas competências específicas e os componentes curriculares das ciências humanas. História, geografia, religião, filosofia, sociologia, né? Cada um deles tem as suas competências específicas para além das competências gerais, tá? Unidades são os grandes blocos temáticos em que a BNCC organizou o conhecimento escolar de cada componente. E aqui a gente tem um exemplo. Em ciências do Fundamental 1, ou seja, anos iniciais, há 3 unidades temáticas, que é matéria e energia, vida e evolução e terra e universo. São 3 unidades temáticas que o ensino fundamental todo eu tenho que trabalhar. Então, a criança do primeiro ano do ensino fundamental tem que ver, né, a unidade matéria e energia, a unidade vida e evolução, a unidade terra e universo. Agora, é claro, de acordo com a maturidade intelectual daquela criança, tá? Objetos de conhecimento. Para cada unidade temática, tá, gente? São os conteúdos, os conceitos, os processos abordados nas habilidades, onde aparecem como o complemento do verbo. Por exemplo, em ciências, a habilidade nomear e representar graficamente partes do corpo humano. E aí, justamente, começa com o verbo. Trabalha o objeto de conhecimento corpo humano, tá? E as habilidades, o que são as habilidades, tá? Dizem respeito às aprendizagens essenciais esperadas para cada disciplina e ano, né? São sempre iniciadas por um verbo que, segundo o texto da base, explicita o processo cognitivo envolvido. Exemplo, novamente, em ciências, deduzir que a estrutura, a sustentação e a movimentação dos animais resultam da interação entre os sistemas muscular, ósseo e nervoso. Então, vocês vão encontrar as habilidades sempre escritas, iniciando-se com verbos, tá, gente? Parece muita coisa, e de fato inicialmente é, mas quando a gente vai utilizando isso no nosso dia a dia, a gente acaba dominando tudo isso, tá? E aí eu trouxe lá da base mesmo para vocês, tá bem pequenininho aqui, acho que talvez fique ruim para vocês visualizarem, mas isso que eu trouxe sinteticamente para vocês, tá aqui. Isso aqui é uma folha, né, que foi justamente retirada da base do documento oficial e vem falando para a gente daquilo, ó, os direitos de aprendizagem, os campos de experiência e os objetivos de aprendizagem, que é educação infantil. E aqui vem
especificando, né, essa questão do código alfanumérico, que é essa numeração aqui, né, e o que ela significa, certo? Alguém sabe, alguém já trabalhou com essas competências da BNCC? Sabe o que significa cada letra ou cada número desse aqui? Opa, passei para educação fundamental. Alguém saberia? Professora? Oi? Eu não sei todos, mas eu, assim, né? A primeira é I, Significa educação infantil. Certo. 02, eu acho que é o grupo 2, né, das crianças, aquelas crianças bem pequenas. Isso. A senhora tirou aí do slide. Tirei, foi? Foi. Eu não lembro do resto. Deixa eu fazer o seguinte. É porque eu estou abrindo aqui no meu PowerPoint para ver se ele fica maior. Deixa eu ver aqui uma coisa, se eu consigo fazer para vocês. Que fique maior. Vou ver se vai funcionar essa minha estratégia. Eu copiei a imagem, deixa eu ver se ela vai, se eu consigo colar ela aqui no... Pronto, consegui. Eu botei aqui no bate-papo, gente, para vocês a imagem. Cliquem nela porque aí vai ampliar. Conseguem ver aqui no chat? Eu colei a imagem do slide da educação infantil. Aí, clicando nela, a imagem aumenta para ver se fica melhor para a gente visualizar. Certo? Gi, pode continuar a falar o que você achava? Educação infantil é aí, o que mais? Espera aí, agora. Educação infantil, aí o 02 é o grupo... Que é o que a gente chama de crianças bem pequenas. Exatamente. Porque eu trabalhei na creche, aí eu chamava grupo 1, grupo 2 e grupo 3. Pronto, beleza, sem problema. Mas é justamente... Mas se vocês olharem aqui no gráfico destrinchado, é justamente isso. O grupo 1 é justamente os bebês, grupo 2, crianças bem pequenas, e grupo 3, crianças pequenas. Pronto. Exatamente. Era por grupos. Então, grupo 2, educação infantil, grupo 2. Agora, esse TS, eu não sabia. Eu estou vendo agora, que é traços, sons, cores e formas, né? Isso é o quê? É o campo das experiências, né? Exatamente. É qual campo de experiência aquela competência de respeito, certo? E o 01? O 01, não sei não. O 01 é justamente a numeração sequencial de qual campo de experiência eu estou trabalhando. Então, dentro de desse traço, sons, cores e formas, existem várias habilidades, vários objetivos de aprendizagem, 01, 02, 03, 04, 05, 06, certo? É como se fossem as específicas, né? Isso. E o antes fosse a geral e o depois o específico, né? Porque o campo de experiência ele se subdivide em várias habilidades que a criança precisa desenvolver. Então, dentro de traços, sons, cores e formas, existe uma série de coisas que ela precisa desenvolver, entendeu? Então, esse é o significado, né, alfanumérico, tá, dessa nomenclatura. Deixa eu pegar agora de anos de educação fundamental. Deixa eu fazer a mesma coisa. Eu vou printar aqui a tela e aí eu colo lá no chat novamente, que eu acho que ficou melhor para vocês visualizarem. Vou colocar aqui também a foto, carregando aqui, para ir para vocês. Chegou aí no chat, né? Chegou no chat para vocês a imagem do slide da educação do ensino fundamental? Chegou. Pronto. Vocês cliquem nela e aí amplia, dá um zoom, tá? E aí agora, ó,
o alfanumérico aqui da educação, do ensino fundamental. Então, do mesmo jeito que na educação infantil EI significava educação infantil, EF aqui significa o quê? Significa ensino fundamental. Aí aqui, nesse caso específico usado, né, a gente tem o número 6 e o número 7. O que é que vocês acham que esses números significam? Vocês que também serão professoras de educação fundamental, do ensino fundamental. O que é que esses 6 e 7 significa? São os anos, gente. É o ano escolar, sexto e sétimo ano. O ano escolar, exatamente. Vai ser muito comum a gente visualizar habilidades, né, que dizem respeito a mais de um ano escolar. Então, nesse caso aqui, é o 6º e o 7º ano, tá? Então, os 2 primeiros é o nível, então, nesse caso, ensino fundamental. Depois vem o ano escolar, a que se refere, nesse caso, 6º e 7º. Depois, essas duas outras letras dizem respeito ao componente curricular. F é o quê? Educação física. E 01 é o número da habilidade. Então, essa é a habilidade 01 de educação física, que serve tanto para o 6º quanto para o 7º ano do ensino fundamental, tá? Então, vocês não precisam escrever mais tudo. Você só pega esse código na hora que você vai fazer tanto planejamento quanto você vai fazer registro de aula. Você colocando só esse código, você já registrou o que você queria trabalhar e o que você trabalhou, certo? Né? Parece complicado, mas à medida que vocês forem utilizando, tá, esses códigos, vai acabar funcionando no automático, né, para a gente. No caso, para vocês que vão estar diretamente em sala de aula, vão ter que estar fazendo planejamento, vão ter que estar fazendo caderneta com registro de aula, tudo isso, tá, gente? Bom, esses eram os 2 últimos slides da minha apresentação para vocês, certo? Acabei de ser informada aqui pelas universitárias que estão aqui do meu lado, que existe um aplicativo, tá? Que baixa para o celular só sobre a BNCC, que inclusive que vocês podem encontrar os códigos. Então, vocês baixam lá no Play Store do computador, do celular de vocês, né? Do Android, enfim, né? Vocês baixem, tá? Não, só colocar lá na Play Store, BNCC, que aí já vem. E aí, exatamente, Jéssica, tá aí agradecendo. Eu baixei esse aplicativo no segundo período que o Zenildo falou um pouco, e eu achei esse aplicativo e baixei no meu celular. Você ainda tem ele no seu celular, Kátia? Tenho sim. Ótimo. Então vai ser... Uma história fácil, quem mandou foi até a Sony. Pronto, ó, para aí, ótimo. Certo? Então vocês baixem isso, porque fica facílimo na hora que vocês forem, né, planejar, fazer o planejamento semanal, anual, tá? Tá até aqui, ó. Eu até encontrou aqui, BNCC Consult. Aí você vai lá e tem toda que você vai consultar as habilidades e as competências para vocês fazerem esses códigozinhos alfanuméricos. Ó. A Dayana também está falando aqui que é super excelente, né? Esse aplicativo é massa para vocês. Eu agradecer aqui ao auxílio das universitárias que estão aqui. 102. Certo, gente? Bom, era isso que eu tinha para apresentar para vocês sobre a BNCC, claro, super resumido, tá? Lembrando que a BNCC, se vocês forem... BNCC, tá? BNCC Consult, de consulta. Você vai consultar lá, né, o número da habilidade. Acho que não tem para iOS. Tem para iOS, sim. Tu pesquisou no teu, Jéssica, não está encontrando? Realmente é. Eu também, o meu é Androidzinho velho de guerra, aí tudo eu pesquiso. É um que tem uma corujinha.
Boa, a logo dele é uma corujinha. É uma corujinha verde. Corujinha verde. E tem a BNCC completa em PDF que vocês podem baixar. E lá vocês podem ficar especificamente com a educação infantil, né? Vocês pegam especificamente o de vocês e aí vocês têm a tabelinha lá com todas as habilidades, todos esses códigozinhos para vocês, tá? Vocês também podem fazer isso. Isso. Acabei de saber também que existe um Excel, né? Ou seja, aquele documento que vem todo em tabela, que você baixa só as habilidades do primeiro ano, só as habilidades do segundo ano, só as habilidades do terceiro ano, só os campos de experiência da educação infantil, grupo 1, grupo 2, grupo 3, certo? A galera já está postando aqui, já printaram as telas dos celulares, né? Tá dizendo que aqui aparece isso. Cadê? Bota só BNCC no iOS de vocês. Para ver se aparece. Então deve ser alguma questão do próprio da Play Store de vocês. Do iOS. No caso, Apple Store, né? Mas se o aplicativo não for uma realidade para vocês, vocês podem fazer isso, né? Que eu estou sugerindo. Baixa para o próprio celular em PDF, o Excel também, vocês podem baixar no celular de vocês, e sempre que vocês forem fazer os planejamentos ou os registros de aula de vocês, vocês consultam lá, né? A tabelinha, ou quem tiver eu tenho um aplicativo, esse que eu tenho no meu aplicativo, ele tem falando da Constituição. Sim, Kátia, cortou teu áudio. Você estava falando e tirou teu áudio. Esse que eu baixei no meu celular, ele fala do Estatuto da Criança e do Adolescente, fala da Constituição, são 3. Em um aplicativo só você pode acessar os 3. Ótimo, ótimo. Tanto a Constituição, quanto o ECA, quanto a própria BNCC. Massa, certo? Valeu pela dica, gente. Alguém tem mais alguma dúvida a respeito assim, do que a gente, né, do que eu trouxe aqui apresentando para vocês? Se não, se tiver tranquilo, eu espero que tenha sido útil, que tenha ajudado vocês, tá? Assim, pelo menos a conhecer e a se apropriar um pouquinho mais sobre a base, sobre esse documento que, né, vai fazer parte, já está fazendo parte do nosso dia a dia enquanto professores e professoras, certo? Bom, então, Jéssica, acho que não é... Acho que é alguma questão da própria loja, né, de aplicativos da Apple, né, que talvez não tenha compatível, não sei. Bom, gente, para a nossa próxima aula, eu tinha falado com vocês, certo? Para a gente fazer uma reposição de aula. Acho que Joana conversou com vocês. Joana e Joyce, eu pedi para elas conversarem com vocês sobre a reposição da nossa aula da terça-feira passada, que eu estava doente, né? Que eu não pude estar presente com vocês. Aí a maioria disse que não tem problema da gente fazer essa reposição no sábado. Não é isso? Não é isso, gente? No sábado pela manhã. Por mim, tudo bem. Pronto. A gente pode... Eu tinha estabelecido que a gente fizesse esse... Se eu não me engano, foi às 11 horas. Não foi isso, Joana, que eu pedi para você combinar com a turma? 11 ou foi 10? A hora... 10, pronto. Isso. Certo? Para a gente conversar, né? A nossa próxima aula às 10 da manhã, tá? Então, vai ser aqui no Teams, eu vou deixar agendado igualzinho, nada de diferente, certo, gente? E o conteúdo que a gente vai trabalhar nessa aula sábado, tá? É desse livro aqui, que eu já compartilhei tudo que a gente vai precisar dele, eu já compartilhei com vocês, tanto aqui no Teams, quanto no e-mail da turma, tá? E é justamente o capítulo
que eu falei para vocês, que é o que diz respeito à LDB. É a sequência. A gente parou no último, foi o sistema de ensino, aí vem logo depois do sistema de ensino, é o capítulo 4, tá? Do livro aqui do Santos, do Clóvis Roberto dos Santos, tá? É um capítulo pequenininho falando sobre a LDB. E aí vocês podem, se vocês encontrarem esse material aí que vocês falaram, que viram, que tem falando que são 3 LDB, vocês encontrarem, vocês me mostram, tá? Porque aqui no caso, só conheço 2, tá, gente? Bom, se ninguém tem mais dúvidas, e se porventura, claro, alguém não puder assistir sábado, o ideal é que seja todo mundo, ou a grande maioria da turma, mas quem não puder assistir sábado, não tem problema também, vai ficar registrada a aula, vai ficar gravado para vocês, tá bom, gente? Algo mais que eu possa fazer por vocês, pessoas? Tudo tranquilo? Tranquilo, gente? Ótimo. Então eu vou... tá? Bastante água, chá de boca. Mulher, eu nunca tomei tanto suco na minha vida, nunca tomei tanta água na minha vida. Tô fazendo Bastante chá de capim santo também é muito bom. Me falaram de um chá de limão com alho, que é triste. Ainda bem que eu não estou sentindo gosto, que eu tomo sem sentir gosto. Mas se cuide, melhoras que minha irmã teve e passou um bocado ruim. Mas ela se recuperou, graças a Deus. E eu também. Então se cuide. Viu? Obrigada, tá, gente? Então eu vou encerrando aqui a gravação da nossa aula. Peço que vocês vão saindo da sala, da reunião, para eu poder salvar o vídeo. Tá bom?